Você já reparou como algumas mulheres jovens ficam completamente obcecadas por homens mais velhos, mas nunca admitem o porquê? Elas postam stories com caras mais maduros, saem com eles, elogiam indiretamente, mas em público fingem que é só pela conversa. O que elas não contam é que existem frases, atitudes e comportamentos que mexem com o instinto mais profundo delas. E o mais interessante, essas frases não são melosas, nem românticas. Pelo contrário, muitas soam até rudes. Hoje você vai entender as 6 coisas que mulheres mais jovens adoram ouvir de homens mais velhos, mas que nunca teriam coragem de assumir. Prepare-se, porque o que mais atrai não é o que você diz, é o que você faz ela sentir enquanto fala. Vamos direto ao ponto. Você quer saber o que realmente mexe com a cabeça de uma mulher jovem? A ausência inesperada. Quando ela manda uma mensagem e você simplesmente não responde. Não é sobre ignorar por maldade. É sobre mostrar, sem precisar dizer, que você não vive em função dela. E isso, para uma mente acostumada com homens desesperados por atenção, é um curto-circuito. Enquanto os caras mais novos se apressam para responder em segundos, enviam emojis, áudios e GIFs animados, o homem maduro segue no silêncio. E esse silêncio não soa como desinteresse. Ele soa como poder. Um tipo de poder que ela não está acostumada a enfrentar. Nesse momento, algo muito interessante acontece. A mente dela começa a trabalhar. Será que ele está ocupado? Será que está com outra? Será que simplesmente não se importa? Essas perguntas, que surgem na ausência de uma resposta, têm mais impacto do que qualquer mensagem carinhosa, porque elas ativam o desejo. Ela começa a sentir que perdeu o controle da situação, e quando uma mulher sente que perdeu o controle emocional, ela começa a buscar controle de volta. É aí que ela te procura mais, se mostra mais interessada, tenta entender sua lógica, porque você não seguiu o roteiro comum. A verdade é que o silêncio, quando usado com inteligência, comunica mais do que palavras. Ele diz: eu tenho uma vida, eu tenho prioridades, e você não está acima delas. Isso não é frieza, é escassez, e tudo que é escasso tem mais valor. O homem maduro que domina essa arte não precisa ser rude, nem jogar duro. Ele apenas não se entrega fácil. É diferente de ignorar por joguinho. Aqui, você está simplesmente vivendo sua vida, com foco, com propósito, com rotina sólida. E qualquer mulher percebe isso. Quando ela vê que você não está preso no celular, não está implorando atenção e não parece abalado com a ausência dela, uma coisa fica clara: você é diferente. E essa diferença cria admiração, misturada com tensão, misturada com desejo. De repente, ela não quer só conversar. Ela quer entender você, quer saber o que te atrai, quer saber se está sendo notada. E tudo isso começou porque você soube se calar na hora certa. Em um mundo de urgência emocional, o homem que domina o tempo se torna inesquecível. Quer se destacar? Aprenda isso. Às vezes a melhor resposta é não responder. Porque o silêncio, quando vem de um homem de valor, grita muito mais alto. Sabe o que toda mulher jovem espera de um homem? Que ele esteja com medo de perdê-la. Elas crescem sendo tratadas como um troféu. E muitos homens reforçam isso com atitudes carentes. Mensagens de bom dia, princesa, declarações antecipadas, planos para um futuro que nem começou. Tudo isso soa como carência disfarçada de romantismo. E o pior, elas percebem. Elas sabem quando um homem está tentando comprá-las com atenção excessiva, gentileza forçada ou submissão emocional. É exatamente aí que o homem mais velho se destaca, porque ele age de forma oposta. E isso muda o jogo. O homem que não teme perder uma mulher transmite algo que nenhum garoto consegue fingir.
independência emocional verdadeira. Ele não faz isso como estratégia. Ele simplesmente sabe, por experiência, que mulheres vão e vêm, e que o valor de um homem não está em manter todas, mas em saber soltar as que não somam. E isso, mesmo que não seja dito em voz alta, cria uma presença poderosa. Ela sente que ele não está tentando conquistá-la. Ele está apenas observando se ela vale o tempo dele. Isso coloca ela numa posição que raramente ocupa, a de buscar validação. E quando essa inversão acontece, a atração explode. A grande maioria dos homens ainda vive no modo "por favor, me aceita". Já o homem maduro vive no modo "vamos ver se você me merece". Essa mudança de mentalidade transforma tudo. Não há necessidade de ciúmes, crises ou cobranças, porque ele sabe que, se ela quiser ir, a porta está aberta. E não é arrogância, é equilíbrio, é segurança emocional, é entender que uma mulher que precisa ser controlada não merece ser mantida. O mais interessante, quando ela percebe que pode ser descartada com classe, ela faz o oposto. Tenta se manter relevante. Ela começa a medir o que diz, pensa antes de agir e, principalmente, começa a valorizar o tempo dele. O mesmo homem que poderia ser ignorado se fosse mais novo, agora se torna a prioridade porque emana a energia de quem não precisa dela para se sentir inteiro. Essa postura firme e tranquila é como um ímã. Não há desespero, não há disputa, há apenas uma certeza. Se você ficar, ótimo. Se não, eu continuo sendo quem sou. E essa é a frase silenciosa que mais assusta e mais atrai. Porque o homem que não teme a perda é o único que nunca perde o respeito. Existe uma diferença brutal entre falar para impressionar e falar porque simplesmente não se importa em ser aprovado. Homens mais jovens costumam medir palavras, evitar conflito, tentar parecer interessantes o tempo todo. É exaustivo e perceptível. Já o homem mais velho, quando realmente está centrado, fala com outro peso. Ele não se apressa, ele não floreia, ele fala como quem já viu demais. E essa falta de paciência com superficialidades é justamente o que prende a atenção de uma mulher jovem, acostumada com bajulação. Ela percebe na hora. A forma como ele responde, com pausas, com tom neutro, sem a necessidade de parecer fofo ou fofaço, é algo que desarma. Porque ela está acostumada a usar pequenas crises emocionais para manipular a reação dos homens. E pela primeira vez, isso não funciona. O homem maduro não se altera com um sumiço proposital, com um joguinho de ciúmes ou com uma cena desnecessária. Ele olha, escuta e muitas vezes não responde. Essa falta de reação é o que mais a abala, porque ela percebe que ele não se importa com o teatrinho. E sem palco, o show acaba. E o que vem depois é ainda mais forte: respeito. Porque o homem que não entra no jogo muda as regras. Ao invés de tentar convencer, ele seleciona. Ao invés de debater, ele se afasta. E ao invés de discutir o problema, ele simplesmente corta a fonte do problema. Isso é raro. E tudo que é raro vira objeto de desejo. Ela passa a medir as palavras, a baixar o tom, a tentar entender o que ele pensa. Ele virou o ponto fixo. E ela está em órbita, tentando entender como se manter ali. O mais curioso é que, mesmo parecendo rude, esse comportamento não afasta. Ele atrai, porque ele transmite clareza. Ele mostra que tem padrões, que não aceita qualquer coisa só por causa de beleza. E toda mulher inteligente sabe. O homem que não tem paciência para drama, geralmente tem tempo para algo melhor. Uma conexão real, madura e limpa. Ela começa a perceber que, ao lado dele, o emocional dela se organiza, que os excessos perdem força, que os exageros perdem palco. E nesse silêncio, nessa calma,
ela encontra um novo tipo de atenção, a que ela sente que precisa merecer, e não a que vem de graça. A linguagem do desapego não é frieza, é filtro. E quem não filtra, se afoga em gente que não vale a pena. Há um tipo de olhar que nenhuma mulher esquece. Não é aquele cheio de desejo escancarado, nem aquele olhar carente pedindo atenção. É o olhar do homem que já viveu demais para se impressionar com pouca coisa, que observa como quem já viu esse filme antes e ainda assim acha graça. Esse olhar vem com tempo, com derrotas, vitórias, decepções e superações. É um olhar que carrega história, mas sem a necessidade de contar tudo. Ele olha com leve ironia, como quem já viu esse jogo, e escolhe participar só se valer a pena. Para uma mulher jovem, acostumada a ser olhada como uma conquista ou como um troféu, esse tipo de olhar é um choque, porque ele não gruda, ele não consome, ele analisa, ele testa, ele convida ao mesmo tempo em que impõe uma barreira invisível. E isso a deixa intrigada, porque pela primeira vez, ela sente que não tem total controle sobre o efeito que causa. O olhar dele diz: eu te vejo, mas eu também vejo através de você. E isso é desconfortável e viciante. É nesse tipo de troca silenciosa que se inicia uma tensão que vai muito além da atração física. Ela começa a se perguntar: o que será que ele viu em mim? Será que ele gostou? Será que está me avaliando? E enquanto ela pensa, ele permanece ali, presente, mas não disponível demais. Interessado, mas não entregue. É um jogo de presença seletiva. Ele está ali, mas ao mesmo tempo, parece que poderia ir embora a qualquer momento. Esse olhar transmite algo que nenhum elogio alcança: valor pessoal inabalável. Ele não tenta seduzir, ele não precisa, porque a sedução está justamente na ausência de esforço. Quando um homem mais velho te olha assim, ele ativa o instinto mais primal da mulher, a necessidade de se provar digna daquele olhar. Mulheres jovens não vão te dizer isso, não em voz alta, mas internamente elas percebem a diferença. Sentem quando estão diante de um homem que não vive para agradar, que não precisa da validação delas para se sentir completo. Elas captam isso nos silêncios, nas pausas, no jeito como ele olha e, principalmente, no jeito como ele não reage como os outros.